boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês vejam esse vídeo. Eu espero que todos estejam bem, saudáveis, cuidados em casa, tá? Obrigada por estarem realizando as atividades, as minhas duas turmas, quatro turmas, quatro turmas. Os meus primeiros da ETEC e os meus primeiros do Estado, os meus primeiros da Maria Isabel. Muito obrigada por vocês estarem fazendo as atividades de vocês, fico muito feliz. Sei que o momento é difícil, que vocês estão tentando, tá? Para os alunos de Maria Isabel, muito obrigada, meus amores, por vocês estarem fazendo os vídeos, né? Muito obrigada mesmo. Eu fico muito contente, os meus primeiros ETEC já haviam feito e agora vocês. Eu fico muito feliz. Não se sintam chateados por um ou outro colega não estarem fazendo, vocês estão fazendo a parte de vocês, né? A gente não deve fazer ou basear a nossa vida naquilo que um ou outro não faz. Façam a de vocês, aprendam o que vocês estão fazendo. Sabe que eu fico muito orgulhosa de ver o Otávio, de ver a Gabi, de ver a Nicole, de ver o Moisés, de ver o Richard, todos, mesmo com vergonha, e eu acredito que vocês ficaram com vergonha ao gravar os vídeos, mas gravaram, recitando as poesias, assim como os meus alunos da ETEC também, né? Eu agradeço bastante, que eu sei que vocês estão se superando, tá? Então hoje, voltando agora a falar de literatura, tá? Nós saímos lá do trovadorismo, saímos do humanismo e a gente finalmente chega aqui nas terras tupiniquins, né? No Brasil colonial, né? Ao período da colonização. Vocês sabem, né? Eu vou falar um pouco de história aqui, depois eu vou postar um vídeo. Já havia postado, né, um vídeo lá do Eduardo Bueno. Espero que vocês tenham gostado do Eduardo Bueno, que é o professor de história Wagner, que falou a respeito, né? Então, foi o Wagner, na verdade, que apresentou o Eduardo Bueno para mim. E eu fiquei viciada no cara. Ele gosta de gritar às vezes, mas ele é ótimo, tá? Então, eu vou falar um pouco, mas eu não falo com a mesma propriedade de que um professor de história, uma pessoa que estudou, conhece melhor do que eu, né? Eu falo um pouco, porque como eu digo sempre, a literatura ela está sempre associada ao que acontece na sociedade. O que acontece nessa sociedade influencia na sua escrita. Essa escrita é um reflexo daquela sociedade, por isso que você estuda hoje, para que você entenda o que acontecia antes, lá, né? Mas aqui o período pré-colonial é quando os portugueses finalmente, entre aspas, descobrem o Brasil, né? Claro que isso é uma mentira, certo? Já se conhecia essa rota, não se dava era importância para ela até um dia que resolveram, né, atracar aqui e tal para ver o que dava. Me deu muita coisa, né? Nos primeiros 200 anos, não. Então, alguns achavam, né, os espanhóis, que o Brasil tinha entrado numa enrascada. Depois que o Brasil descobriu os ouros e não sei o que, aí sim começou a ser lucrativo para quem? Para quem coloniza, né? Para a metrópole, porque a gente nunca. E os reflexos disso a gente tem até hoje, né? Os reflexos de um país que foi colonizado a gente tem até hoje. Tudo bem, os Estados Unidos, o Canadá foram países colonizados, mas a maneira como foram colonizados é que muda aí, né? Aqui nós somos explorados, não se tinha a ideia ou o desejo de morar aqui. No Canadá e nos Estados Unidos, você tem o desejo de morar ali, de refugiar-se ali, né? Eram pessoas fugidas, né? Na França, o Canadá, né? Que você sabe que foram colonizados por ingleses e franceses, eram huguenotes, eram pessoas de outra religião que fugiam lá dos massacres que existiam nos países deles para se refugiar naquele país. Então foi uma colonização de desenvolvimento, né, de moradia. Era para morar, então podia explorar ou maltratar aquele país, porque dali eu ficaria para sempre, então precisava ter um país bom. Esse é o pensamento. E vejam que hoje os Estados Unidos, embora eu não goste, são países extremamente desenvolvidos, né? Um lidera o mundo, já tira por aí, tá? Então a gente vai ver essa literatura do período pré-colonial. Não tem muito o que se falar a respeito, não tem literatura propriamente escrita, né? Você não tem um romance, você não tem poesia ainda. O que você vai ter muito é cartas descritivas, que é o que eu vou falando agora para vocês, tá? Você tem as caravelas portuguesas, né? Elas vão aportar aqui na costa baiana, então vocês sabem que a Bahia durante muito tempo vai ser o centro de tudo. Depois vai se mudando lá para o Rio de Janeiro, até que depois volta lá para Brasília. Então, é quando a gente tem os primeiros registros dos viajantes. São os viajantes mesmo. São pessoas que saíam para desbravar os lugares. Tá? No caso do Brasil,
algumas pessoas eram, como o Eduardo Bueno já deve ter comentado, e vocês devem lembrar, pessoas de pouquíssimo caráter, tá? Então, eram registros, eram essas impressões, são de viajantes, sermões de padre. A poesia do Gregório Matos, ela vai aparecer, só que lá mais para o barroco, não é agora, tá? Eu coloquei ele aí só para mencionar. Você vai ter a Ira e a Lira dos Inconfidentes, que são tanto o Gregório Matos como essa Ira e a Lira dos Inconfidentes, você vai ter mais pra frente, ainda não é agora, tá? Então, quando a gente fala de literatura de colonização, você tem uma literatura de informação. Porque eu precisava passar informações desta terra para a minha metrópole, para os reis de Portugal, para as pessoas que financiaram essa viagem, para saber se realmente ia ser algo lucrativo, né? Você ficar aqui, descrever as terras, as paisagens. Então, quando a gente pega as cartas para ler, e eu vou postar para vocês alguns trechos da carta do Pero Vaz de Caminha, é muito descritivo. Eles ficam encantados, obviamente, né? Porque se eu já acho o Brasil bonito, e é que o homem já fez bastante coisa para destruir a natureza, você imagina naquela época, gente, como que devia ser bonito, né? Então, é uma literatura de informação. Não é uma literatura de encantamento, porque literatura é encantamento, né? Você lê uma obra de arte, né? Porque é uma obra de arte um livro. Você lê um livro, você lê uma poesia porque você quer ficar encantado, né? No caso dessa literatura de informação, você não tem esse encantamento, né? Você tem um encantamento, mas no sentido de quê? Que aquela pessoa está encantada com o que está vendo. Não é uma literatura trabalhada no sentido de você criar um romance em volta daquilo. Porque o que a gente vai ter de romance para retratar esse período, ou falar sobre índios, ou até mesmo sobre a colonização, vai ser lá no século XIX, com romantismo. Só que já é uma coisa mais idealizada. Já é uma outra estrutura e vocês vão ver só lá mais adiante. Agora não, uma literatura extremamente informativa. Ela é extremamente objetiva. Claro que quem escreve tem o domínio da escrita, não pode falar de uma maneira mais bonita, mas a intenção é essa, é informar. A revelação do novo mundo, né? O velho mundo é a Europa e o novo mundo é aqui, é a América mesmo, tá? Então, Pero Vaz de Caminha refaz desculpa, Pero Vaz de Caminha. Pedro faz o caminho do Vasco da Gama, tá? E as naus portuguesas, elas chegam na costa brasileira no dia 24 aí. Desculpa, no dia 22. Então, Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão português, ele vai fazer uma carta longa descrevendo sobre essa terra nova aí, essa terra da Vera Cruz. Então ele fica encantado, vai descrever as Índias. Para eles já ficam assim em choque, porque as pessoas estão nuas e elas não têm vergonha dessa nudez. Por quê? Porque eles não têm essa ideia, né? Quem fala dessa ideia de feio, errado, de moral, é os homens ocidentais, esses homens que estão chegando, todos trabalhados numa religião. Isso não quer dizer que são pessoas melhores do que a outra, tá? Tanto que eles vão chegar aqui, vão se deitar com as índias, vão ter relacionamentos com as índias, vão violentar eles e assim por diante, tá? É uma moral fajuta, né? Ele fala lá que as mulheres não cobrem as suas nudezas ou não têm vergonha, tanto os homens como as mulheres, mas é a mais pura verdade, né? Eles aprendem a tomar banho aqui, porque eles chegam e vêm aquelas pessoas lindas, limpas, sem pelo, cheirosas, coisas que eles não são, você sabe, podres, né? Podres. O que fez eles dizimarem a metade dos índios? Foi só arma? As doenças que eles trouxeram consigo, tá? Só que nessa carta, obviamente, ele vai falar da natureza, dos índios e assim por diante. É uma carta descritiva. O projeto colonial português, né? Então, como eu digo para vocês, como eu disse lá no trovadorismo, né? No século XV, finalzinho do trovadorismo e início do humanismo, né? Portugal está em ascensão, Portugal está no auge, né? Então, é uma potência muito grande e eles saem aí desbravando, né? Os mares, querendo propagar o ideal da Igreja Católica, desse cristandade. Então vai atrás disso aí também, né? Eles vão dominar o comércio das especiarias, seja o caminho das Índias lá, que a ideia diz que só foi descoberto aqui o território brasileiro, essa parte, porque eles erraram lá, entre aspas, o caminho das Índias,
né? Mas eles dominaram durante muito tempo esses comércios, muito. Portugal ganhou muito dinheiro. Lembra, eu mencionei com vocês que durante o terremoto de Lisboa, depois procurem, tem ótimos documentários sobre ele, acabou com a cidade. Acabou com a cidade. Lisboa sumiu. Quem reconstruiu Lisboa foi o Brasil. Os recursos do Brasil reconstruiu Lisboa. Reconstruíram essa cidade. Os nossos recursos naturais, a riqueza que eles tiraram daqui foi o que reconstruiu essa cidade, tá? Nunca esqueçam disso. Né? O Brasil ele foi um país que fez os outros crescerem, né? Portugal no caso, e a gente ficou aqui do jeitinho que tá agora, gente, essa belezinha, tá? Então o Brasil ele já estava nessa rota, não foi do nada. Não foi, eu errei a rota paca, olha que lindo, não, já existia essa rota. Só que ninguém tinha aportado e agora eles decidiram. O impacto desse descobrimento, nós já está na hora, nós já estamos, sai da era medieval e entra na era moderna, né? Então o mapa medieval ele muda, né? Você muda a configuração desse mapa, começa a desenhar outros continentes, porque você vai descobrindo, né? Então os portugueses eles foram para a América, para a China, para o Japão, para a Índia, para a... Vejam o quanto que os portugueses dominaram. E nenhuma dessas colonizações foi uma colonização pensando que eles ganhariam ou eles contribuiriam, né? Não, foi puramente para dominação e para exploração. Não existe isso. Eles chegaram aqui, eles exploraram os índios, eles tentaram escravidar os índios, não foi nada de legal. Nada, 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 tá? Eles mudaram mentalidades? Sim, as mentalidades até dos próprios portugueses mudaram. Por quê? Porque você entra em contato com várias outras culturas. Então não tem como você ficar indiferente a isso. Então, no caso aqui nosso, como vocês viram lá com Lusíadas não, gente, com lusofonia, houve esse enriquecimento. Mas nesse sentido aí, de culturas que se encontram, né? Só também. O que já é até muita coisa. Mas se a gente pensar financeiramente, não. Portugal explorou mesmo. Portugal explorou. Agentes dos discursos, né? A gente então aí são pessoas, né? São pessoas que vinham para cá e eram pessoas comuns, desde que tinham o domínio da escrita, elas faziam seus relatos. Então, as funções das pessoas eram totalmente diferentes. O que as unia era esse contexto histórico, esse contexto da produção literária deles, né? Esse contexto de escrita, que era aquele momento ali. Então, você tem vários relatos de como que o Brasil era bonito e assim por diante, né? É a experiência dessas pessoas a conhecer esses lugares novos, no caso aqui, nosso, o Brasil, tá? Então, você tem aí a carta de Pero Vaz de Caminha, a do Vespúcio, são textos de padres também, né? A carta de Pero Vaz de Caminha de Vespúcio era para informar sobre o que tinha aqui na Terra, se valia ou não a pena. Porque a ideia era essa mesmo, né? Era descrever o máximo possível da região para que as pessoas lá da metrópole vissem, acho que vale a pena explorar, vamos explorar. A dos padres, né? E a gente vai ver o padre Anchieta, a ideia era catequizar, né? Porque, claro, os índios estavam perdidos, né, gente? Coitados dos índios. Né? De tudo aquilo de índio que tinha, hoje a gente tem quantos? Os índios, na concepção desse povo, dos portugueses, estavam perdidos, não tinham religião, né? Precisava se catequizar, precisava, né? A desculpa da colonização e da exploração também era essa, né? Resgatar essas almas, como se essas almas estivessem perdidas. Mas então, o que dizer das almas das pessoas que exploraram, que estupraram e que mataram essas pessoas? Se a alma de alguns índios, né? Se as almas dos índios, que viviam livremente aqui, tranquilos, em paz, em conexão com a natureza, estava perdida, o que dizer da alma daqueles que chegaram aqui para explorar, para matar, né? Para estuprar, para roubar, para enganar. E todos eles já batizados pela Igreja Católica. O que dizer dessas almas, não? Então, na colônia, né, os textos dos padres, eles eram distribuídos oralmente. E esses padres, eles contribuíram bastante também, né? No sentido de que você tem o registro das línguas guaranis,
Eles aprenderam a falar Guarani e assim por diante, tá? Classe de viagem, né? Muita gente da Europa, né, do velho continente, eles tinham o desejo de saber como que eram essas terras novas, esse mundo novo. Claro, obviamente, não porque fossem, nossa, ai que legal, um país novo, um continente novo, as culturas vão se unir, todos vão ver respeitosamente. Não, a ideia era o quê? Quanto mais eu sei sobre essa terra, melhor é, porque aí eu posso o quê? Explorar. Então eu preciso conhecer, né? Eu preciso ver se vale a pena morar lá no Canadá, eu preciso ver se vale a pena, né, explorar ali, né, a América Central, chegar, né, dizimar os incas, dizimar os astecas e assim por diante. Eu preciso saber se vale a pena, né? Essa era a intenção das cartas. Não se iludam, tá? Ninguém veio aqui com a intenção de unificar culturas nem nada. A ideia era explorar e acabou. Os textos religiosos e o público, né? Os textos, né, que os jesuítas faziam, eles tinham a ideia de que converter os índios. É o que eu disse para vocês lá atrás. Era resgatar essas almas, entre aspas, perdidas. Tá? Era isso que eles desejavam. Claro que talvez no meio deles existisse pessoas boas que não concordavam com a ideia de tentar escravizar, mas mesmo assim, né, foi uma invasão, um desrespeito. Tá? Então, como é que eu consigo chegar nesses índios se às vezes eu não falo as línguas deles? Então, né? Por que eles aprendiam Guarani e assim por diante? Porque eu podia pegar elementos da língua indígena ou da crença indígena, misturar com a crença católica e através das peças de teatro eu misturava essas duas culturas, a indígena com a portuguesa, para, no caso, tornar a conversão mais fácil. Porque aí eu junto elementos e o índio vai, através dessas imagens, dessa peça, interiorizar essa ideia de cristandade. Literatura de viagem, como eu disse para vocês, são todos eles textos informativos, todos eles. Só que nós vamos chamar de crônicas históricas. Todos eles são informativos, como eu disse para vocês, com o intuito de saber se essa terra era válida ou não, se valia a pena explorá-la ou não. Tá? Então é o primeiro olhar do povo europeu, o primeiro olhar estrangeiro para essas terras tupiniquins aqui nós. Vocês podem observar, graças a Deus ainda é rica, né? A linguagem dos cronistas. Os textos não são muito elaborados, assim. Quando eu falo que não são muito elaborados, eu digo no sentido da ideia não é encantar, mas de forma objetiva. É diferente do encantamento literário, né? O encantamento de uma poesia, de um texto bem escrito, com a finalidade de te causar emoção, de te provocar sentimentos de raiva, ódio por determinado personagem. A linguagem desses cronistas é o que? Essencialmente é, transmitir informações a respeito dessa terra ser encontrada. As visões do paraíso, por quê? Porque realmente o Pero Vaz de Caminha, o que ele encontrou aqui não existia em outro lugar nenhum, gente. Imagina um continente já velho. Eu quando falo de Europa, eu sempre penso no quê? Na Inglaterra, sei lá, porque é uma terra fria, chuvosa, sabe aquela coisa acidentada, sei lá. E aqui não, o cara chega em um país onde você tem praias muito bonitas, né, uma flora muito bonita, uma fauna mais bonita ainda, né? Tirem as nossas araras que quase ficaram em extinção, né? Então, a tarefa principal dessas cartas é descrever essa terra linda. Exatamente, o termo exuberante é o que cabe. Porque até hoje, terras nossas, partes nossas, né, são lindas. Imagina naquela época, tá? Sombra da Cruz, a literatura de catequese. Que é exatamente a literatura de catequese, o próprio nome já diz. Eu quero o quê? Dominar os índios e vou dominá-los através da igreja. É claro que quando eles perceberam que os índios eram tolos, eles compravam o índio por um espelho, tadinhos, né? Então os missionários eles vão chegar em 1549, né?
jesuíta era sinônimo de educação. Aí lá nos 1700, Marquês de Pombal vai expulsar todos, viu? Então eles escreviam as peças teatrais, né, e poemas para converter os índios. Da maneira como eu disse para vocês, eles misturavam tanto a cultura indígena com a cultura europeia, no caso a literatura de catequese, para que assim eu conseguisse chegar mais rapidamente nesse índio, fazendo com que ele se convertesse, tá? Então eles dramatizavam as cenas bíblicas, passagem dos santos em tupi, para se aproximar do indígena. Por isso que eles aprendiam também, né? A ideia de aprender o tupi ou o guarani era para chegar mais perto desses indígenas, para dominá-los de maneira mais rápida. O Anchieta, ele vai chegar em 1553, tá? Eles vão estudar o Colégio de São Paulo, sabe? Fica perto ali da 25, vale muito a pena vocês conhecerem. Ainda tem uma parede lá da época de, da colonização, é muito interessante. Dizem que ele está enterrado. Eu não cheguei aí lá embaixo, porque na época estava fechado. Porque na parte ali de cima mesmo, o pátio do colégio é muito bonito, vale a pena vocês visitarem quando puderem, obviamente, não agora nesses tempos de quarentena aí, tá? Em 1563 ele foi refém por 3 meses de índios, né? E no seu cativeiro ele escreveu os versos aí à Virgem Maria, tá? Ele escreveu poemas de cunho religioso obviamente, porque ele era religioso. Então, por enquanto é isso, meus amores. Eu vou postar para vocês também agora a carta do Pero Vaz de Caminha, tá? Mas esse aqui é o seu... a descrição mesmo, é o que acontecia do período do colonialismo aqui no Brasil, essa literatura de colonização. Como eu disse para vocês, não tem uma literatura para seduzir, para comover, como vocês vão encontrar depois, mas é uma literatura muito mais descritiva. Eu quero descrever para ver se vale a pena colonizar, tá? Então fiquem com Deus, se cuidem, tá? Beijos.